Tudo bem com vocês? É um prazer enorme retornar aqui para a nossa conversa. Hoje nós vamos falar do capítulo 5. Antes, porém, eu gostaria de trazer para vocês algumas explicações de assuntos que vão ser abordados aqui nesse capítulo. É um capítulo muito bonito mesmo, e eu acho que a gente deve ficar bem atento às atitudes do espírito da mentora, né, do espírito comunicante ali que vai conversar com o rapaz, e prestar muita atenção nos conflitos internos desse rapaz, desse menino, né? Ele tem menos de 20 anos, foi falado no capítulo anterior, e com certeza são situações em que um grande número de pessoas passam, se não idênticos, muito semelhantes no contexto geral. Nesse capítulo, eles abordam a questão dos espíritos serem membros de cultos, né? Então a gente deve lembrar que no plano espiritual nós continuamos com os mesmos pensamentos, sentimentos, crendices que nós temos aqui no plano físico. A gente não se transforma porque desencarnou, nós continuamos no mesmo nível de pensamento, de sentimento. É claro que lá nós também somos abordados por amigos espirituais que tentam nos mostrar muitas vezes algum equívoco, alguma outra maneira de enxergar a vida, mas a gente tem a liberdade de ouvir esses conselhos ou não. E muitas pessoas que seguem aqui na nossa encarnação, durante a encarnação, fanáticos, eles continuam fanáticos lá. Aqueles que seguem muito aferrados a uma determinada doutrina, uma determinada religião, vão seguir, ou outros cultos que sejam, não é? Então ele vai abordar isto nesse capítulo, pelo menos de leve ele vai mencionar isso, né? Uma outra coisa que ele fala é que é em treinamento de obsessores, ou alguma coisa parecida. No plano espiritual existem verdadeiras gangues, vamos dizer assim, de espíritos desordeiros, e outros que são realmente muito cruéis, que têm objetivos realmente vingativos. Muitos se unem para executar os planos de vingança, e assim um ajuda o outro, e é possível, portanto, que muitas vezes alguém tenha um perseguidor espiritual que nada tem a ver com o seu passado, mas que ele está ali prestando um favor para outro que quer se vingar dele, e depois o reverso também acontece, né? O outro ajuda este no seu plano de vingança. E existem lá agrupamentos que são especializados nesse tipo de causar problema para os encarnados, né? Para aqueles a quem eles perseguem. E eles fazem uma espécie de treinamento realmente para os novatos, e eles vão ficando cada vez mais especializados nisso. Tá? Então, pode ser que ao longo do livro, inclusive, isso seja abordado em outros momentos. Uma outra questão, que acho que nós já falamos em vídeos anteriores, é a questão do vampirismo. Na doutrina espírita, nós usamos muito esse termo para designar irmãos nossos, né, do plano espiritual. Então, são espíritos que estejam, alguns viciados, em eflúvios que a gente emana. Né? Então, suponha a pessoa viciada em droga, no plano espiritual, elas muitas vezes se vinculam a outros viciados aqui encarnados para sugar deles essas emanações do uso da droga. O mesmo acontece no caso do álcool, o mesmo acontece no vício do sexo, e assim vai, né? E além disso, nós temos os nossos fluidos que são vitais para nós. E alguns espíritos fazem uso, eles conseguem se ligar aos encarnados que eles perseguem e sugar essas energias, causando inclusive uma debilidade física no encarnado. Tá? Conforme a gente vai lendo, vai aprendendo sobre tudo isso, a gente vai fazendo uma ideia melhor, pelo menos mais
nítida na nossa cabeça. Mas para aqueles que não estão acostumados com esse tipo de informação e vão ouvir isso nos vídeos, eu gostaria então de deixar claro uma ideia geral a respeito disso, né? Um outro termo que eles usam aqui é ideoplastia. O que é a ideoplastia? É a capacidade que um espírito tem de formar imagens, de formar, de se automodificar a aparência, né? Então, tudo isso é ideoplastia. Então, pelo pensamento, pelo desejo dele disso acontecer, e aqueles que têm um treinamento, que têm habilidade para isso, conseguem se modificar a aparência, ou às vezes plasmar, formar objetos e projetar isso na mente do encarnado que ele persegue, tá? Ou mostrar isso a eles quando eles estão em desdobramento pelo sono. Por falar em desdobramento pelo sono, então vamos lembrar que naturalmente, quando nós dormimos, nós saímos do nosso corpo. Isso se chama desdobramento, tá? Então esse é um desdobramento pelo sono, tá? Existe o desdobramento consciente, que é uma coisa parecida, mas é um pouco diferente. Mas aqui é o desdobramento pelo sono, tá? Quando a gente sai do corpo físico, esses espíritos têm acesso a nós, né? A conversar, a se mostrar para nós, tanto os nossos amigos e benfeitores espirituais, quanto espíritos que estejam nos perseguindo, se eles tiverem acesso a nós, tá? Então, durante o sono, nós estamos no plano espiritual. Nós deixamos o corpo quietinho, dormindo, e estamos agindo no campo espiritual. O outro detalhe que ele menciona aqui é um livro chamado Retrato de Dorian Gray. Tá? Eu não tinha lido esse livro ainda, dei uma olhada por cima aqui na internet para eu ter uma ideia do que se trata, né? E ele vai mencionar isso como um paralelo à narrativa do garoto aqui, do rapaz. Tá? Eu acho que basicamente são esses os assuntos que ele menciona aqui na introdução, ou melhor, até a metade do capítulo, para depois ele entrar na narrativa do garoto propriamente dito. Eu espero que com isso a gente tenha uma ideia legal para poder entender a leitura. Portanto, na primeira fase aqui do capítulo, vai ser mais uma leitura do que um comentário, uma vez que eu já antecipei aqui os comentários, tá bom? Vamos lá. Leitura comentada do capítulo 5 do livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 5, então. Sombras e Dores do Mundo. Ele começa descrevendo ainda lá no ambiente da instituição onde estava acontecendo o atendimento que estava acontecendo lá no centro de Umbanda. Então ele começa assim: o trânsito de entidades vinculadas ao serviço da instituição era expressivo. Então, muitas entidades espirituais para lá e para cá em atividade frequente, né, frenética, em atividade de trabalho, né? Operários do socorro fraterno movimentavam-se ágeis, atendendo os adversários de alguns dos presentes. Enquanto se executavam rituais específicos, havia alteração de atitudes e promessas de renovação dos mesmos, sob protesto de honesto esforço pessoal. Então aqui, muitos dos espíritos que acompanhavam os encarnados que estavam ali em ataque realmente a eles, eram orientados e tal, muitos deles acabavam entendendo e mudando de atitude, tá? É isso que ele está falando aqui. Muitos espíritos para ali conduzidos eram membros de esdrúxulos cultos que conservavam além do corpo, como eu havia falado lá no começo, em regiões circunvizinhas à Terra, então no plano espiritual, mas bem próximo aqui da crosta, onde terríveis obsessores treinavam-nos para os lôbregos processos de vingança. Então a história lá do treinamento de obsessores que eu havia falado. O vampirismo desenfreado constituía recurso de sustentação dos filiados à Grey Hedionda. Então, como eles se sustentavam ali, era normalmente
por conta do vampirismo que eles executavam nos encarnados, na qual, mediante fenômenos de ideoplastia, né, aquela transformação ou projeção de imagens, de telementalização, então onde eles se vinculavam à mente das pessoas e lançavam ideias, hipnose, que a gente conhece já aqui no mundo físico, lá acontece com muita intensidade. Dessa maneira se consumavam programas da mais vil qualidade, enredando desencarnados entre si e criaturas domiciliadas no corpo. Então, esse processo era usado de espírito para espírito, quando há perseguição lá no plano espiritual, e isso acontece muito, e também deles para com nós aqui encarnados, que mantinha o comércio mental com essas criaturas com essas cruéis extravagâncias, tá? Ele fala comércio mental porque há sempre aí uma troca, embora eles suguem aí essas energias e tal. Os encarnados que acabam se vinculando a eles por muito tempo acabam sendo também dependentes deles, porque acabam assimilando também o padrão vibratório daqueles irmãos. Então há aí uma codependência muitas vezes. Oportunamente, então continua o Manuel, né, falando, visitávamos alguns desses núcleos onde a hediondez superava tudo que a imaginação em desequilíbrio pudesse conceber. Então lá no plano espiritual ele várias vezes visitou núcleos onde esse processo se dava, esses treinamentos, esses agrupamentos de espíritos cruéis aí, perseguidores. Ali estagiavam à noite sob coação diversos indivíduos encarnados que as drogas alucinavam. Então aqui ele fala que muitos dos alucinados por drogas e tal eram fora do corpo físico, levados a esses locais. A eles conduzidos por sutilezas de inspiração perniciosa produzida por comparsas do além. Muitas vezes os encarnados aqui vão se deixando levar pela condução no começo sutil de espíritos desencarnados que querem levá-los para as drogas, tá? Então isso a gente tem que tomar cuidado. Não só para as drogas, mas para muitos outros vícios aí. E que no contubérnio existente encontravam estímulo para a divulgação na Terra dos estereótipos, dos desconcertos morais e emocionais. Isso daqui é importante, tá? Porque nesse convívio eles inspiram muitas pessoas aqui encarnados a expressarem aqui as ideias que eles querem, né, que sejam trazidas aqui para a Terra, muitas vezes inspirados justamente nos cenários que eles veem lá no plano espiritual, que as suas inspirações artísticas canalizam, então acabam muitas vezes influenciando a música, a pintura, a escultura, a escritura, né, trazendo então a expressão distorcida do que vem lá no plano espiritual. Isso há que se tomar muito cuidado, porque muitos dos nossos artistas, muitos daqueles que trazem a expressão artística para nós, às vezes muitos deles se deixam levar pelo uso de drogas e pela a convivência com esses irmãos. Então é preciso filtrar, vamos dizer assim, filtrar aquilo que a expressão artística nos traz. Porque se a gente ouve músicas que elevam o coração, que elevam a mente, que elevam o espírito, que nos trazem serenidade, que nos trazem paz, que nos trazem força, esperança, que nos dão fé, essas são inspiradas por espíritos mais equilibrados e os artistas que as trazem estão ligados a eles. E o contrário também existe. Então vamos continuar aqui, ó. Posturas exóticas, música estridente e primitiva, gestos selvagens e caracterizações aberrantes em assodamento às manifestações do sexo ultrajado. Então tudo isso misturado com o desvirtuamento sexual. Naqueles redutos se originavam, recambiados para o palco do mundo, quer dizer, isso que eu estava falando, né? Eram originados lá no plano espiritual e depois trazidos para cá, em bem aturdida propaganda para alcançar as mentes juvenis. Tá? Então tudo isso vamos dizer que é um plano mesmo, tá?
muito bem arquitetado para que o alvo deles são os jovens, né? Que quanto mais jovens eles desviam, mais fácil para eles manterem esse número expressivo de pessoas nessa situação. Essas mentes juvenis, então, desarmadas dos recursos defensivos a estimular-lhes os instintos, anulando-lhes os mecanismos da razão. É muito importante que nós tenhamos os nossos jovens muito próximos a nós, né? Nós pais, nós professores, nós muitas vezes chefes de trabalho, colegas, mesmo às vezes a gente é mais velho, tem amigos mais jovens. É importante que a gente esteja próximo desses jovens para mostrar este lado mais realista da coisa, no sentido da necessidade de crescimento espiritual, na necessidade de manter um vínculo com o bem, com a moral, né, com a ética, porque tudo isso é combatido constantemente pelo lado contrário. E disso a gente não pode ter dúvida. Todas as religiões falam de maneiras diferentes, mas falam exatamente isso, né? Ases da informática moderna, que lideram larga faixa de desavisados pelos veículos da comunicação de massa, solicitando mais ampla, sempre infinita liberdade para o vulgar, o agressivo, o servil, eram, por sua vez, vítimas desses títeres do mundo espiritual inferior, que se locupletavam na rapina de energia daqueles que lhes vinculavam espontaneamente. Então, muitas vezes, as pessoas que tem uma habilidade muito grande aqui com a informática. Isso foi escrito há muitos anos atrás. Hoje a informática está muito mais intensa na nossa vida, né? E tem muitas pessoas que têm uma habilidade muito grande nessa área e trazem, despejam realmente atrativos para os jovens principalmente, né? E chamando sempre aqui para o que eles chamam aqui de uma liberdade infinita para o vulgar. A gente ouve muita defesa da expressão, muita defesa da livre atuação, e essa liberdade toda está muitas vezes puxando para o lado vulgar e distorcido da realidade. Isso a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque realmente há necessidade dessa liberdade, mas é a sociedade que deve dizer os limites disso. Se a gente abrir mão, todo esse planejamento do plano espiritual inferior acaba tendo sucesso, né? Então, se eu acho que uma coisa é vulgar e ela não deve estar sendo divulgada, expressada, eu devo me manifestar, né? Aqueles que acham que ela deve ser, se manifestam. Então, aqueles que acham que não deve ser, devem se manifestar também. E nós devemos lutar para que as expressões artísticas, principalmente, elas nos enriqueçam a alma. Existe a expressão artística que alerta, né, que chama atenção para a luta contra brutalidades, contra selvagerias e contra injustiças, tá? Tudo bem. Agora nós temos que estar atento na maneira da expressão da arte. Isso é a minha opinião, tá? Frente a tudo que eu tenho aprendido aqui. Eu acho que nós devemos ter um esforço para que dizer, sim, isso eu gosto, disto eu não gosto. Isso eu acho que é bom para a sociedade, isso eu acho que é ruim para a sociedade. E porque o lado negativo ele se expressa muito. Bom, vamos voltar aqui ao nosso tema, né? A nossa leitura. Campeões do cinismo, sempre vanguardeiros da corrupção e da insensibilidade para com os valores éticos da vida, técnicos na ironia e no menosprezo às conquistas da moral e da justiça, eram frequentadores habituais, por sintonia psíquica, daqueles grupos. Então veja bem, os encarnados que tenham essas características aqui, e que a gente vê muito por aqui se expressando, né?
eles estavam sempre frequentando esses locais que a gente acaba de dizer aqui, né? Por sintonia psíquica daqueles grupos onde renovavam experiências sórdidas. Então, quer dizer, além de ter essa característica, eles iam lá e ampliavam ainda mais o arsenal para bombardear nós aqui encarnados. Tá? Então, quer dizer, somos nós encarnados, muitas vezes aqui, o veículo de propagação. E muitas vezes estas pessoas, e muitas vezes nós, em algumas situações aqui, fazemos isso com prazer. Retomando, depois ao corpo, então vai lá de noite, depois volta ao corpo, sempre ansiosos e insatisfeitos pelo que viveram, né, pelo vivido, padecendo irrefreável avidez pelo novo gozar. Quer dizer, eles acordam insatisfeitos, vivenciaram muitas coisas que eles queriam, que eles desejam, que eles estão viciados, mas retornam ao corpo ainda insatisfeitos, estão ávidos para voltar lá novamente, né? É o comportamento do viciado. Em qualquer coisa nós somos viciados, é assim que funciona, né? Mulheres seguindavam a popularidade, aclamadas pela coragem dos seus depoimentos e pela conquista de posições igualitárias às dos homens. Então, agora ele vai falar aqui de uma questão que pode ser polêmica aqui, eu não quero entrar nesta polêmica, mas questão das mulheres que brigavam e brigam ainda, né, pela igualdade. Tá? E isso é justo, isto é verdadeiro, é útil, é bom, tá? Nós devemos mesmo lutar pela nossa igualdade. No entanto, nós devemos tomar cuidado com a manipulação que esses espíritos podem fazer, tá? Algumas mulheres aqui que eles estavam falando, né, que então acabavam sendo populares e acabavam expressando as suas opiniões por essas lutas, como que elas se apresentavam aqui? Maquiladas, exibindo falsa felicidade decorrente de triunfos que as amargavam interiormente. Então, muitas dessas mulheres, agora ele está olhando o lado psicológico da coisa, tá? Ele está olhando de uma visão interna, tá bom? De quem está vendo o espírito, de quem está vendo essas pessoas por dentro, tá bom? E aqui ele não está mencionando nomes, então eu não quero aqui que a gente aponte uma outra pessoa, não é esse o caso, tá bom? Mas muitas dessas pessoas, então, mostravam uma falsa felicidade, né? Porque alcançavam alguns triunfos, né? Mas isto trazia muita amargura interior. Tá? Eram serviçais dos mesmos núcleos, então algumas delas acabavam sendo assim escravizadas e manipuladas por esses grupos espirituais, onde se submetiam a terríveis processos de abastardamento moral, tá? Então onde eles eram assim massificado uma distorção moral aqui. Dominadas por mentes soezes que as exauriam, tá? Então mentes assim muito fortes, muito potentes, mas que exauriam, que sugavam as energias dessas pobres mulheres, obrigando-as ao prosseguimento dos espetáculos torpes, nos quais atraía o maior número de símiles para o alargamento da faixa das aberrações. Então, com isso, ela acabava atraindo outras pessoas que tinham sentimentos semelhantes, visões semelhantes e tal, não sei o quê, e ampliava o grupo que tinham esse mesmo tipo de pensamento, esse mesmo tipo de sentimento, e acabavam atuando também juntamente a elas, fortalecendo o grupo nesse sentido. A maioria delas, certamente, trocaria toda a ilusória notoriedade que desfrutava, caso fruíssem a segurança de um lar, de um afeto e de uma família, que combatiam como instituições falidas por mágoa insufocada de não as possuir. Então, quer dizer, ele está dizendo aqui que muitas delas tinham uma mágoa muito grande por não possuir uma família bem estruturada, bem harmoniosa, uma família feliz, um grupo familiar feliz.
Então eles combatiam dizendo que isto era uma instituição falida. Tá? Mas muitas delas, ele está falando aqui, a maioria delas, trocaria toda essa fama, todo esse carisma, toda essa atuação por uma família como esta. Tá? Mas elas encobriam isso com aquela máscara de falsa felicidade que ele mencionou lá em cima. Aí ele menciona aqui uma outra coisa que ele estava lembrando. Recordamos-nos de uma dessas criaturas que vimos num dos seus programas hebdomadários na televisão, invectivando contra a moral, que chamava Decadente, e exibindo indivíduos paranoides, atormentados de vários tipos para os espetáculos grotescos com que divertiam os jurados e o grande público, igualmente ansioso pelo fecenino e brutal, esplendendo a beleza do corpo, mas cujo ser interior, alterado por deformidades que lhe imprimiu a mente e o conúbio obsessivo, chegou a chocar-me. Então vamos tentar traduzir tudo isso daqui. Em primeiro lugar, ele está falando de uma mulher que tinha uma beleza, um corpo assim, muito belo, e ela estava se apresentando, né? Então por fora ela era muito bela, tanto de corpo quanto de rosto, mas o seu interior estava alterado por deformidades que lhe imprimiam a mente. Quer dizer, a mente jogava no perispírito essas deformidades justamente pela deturpação da maneira dela de pensar e de sentir. Ela estava fazendo uma apresentação na televisão e atacando contra a moral, que ela chamava decadente. Né? Então, tudo que era moral, ela chamava de decadente e trabalhava no sentido contrário. Nesse caso, ele está dizendo que veio à mente dele justamente o livro que eu havia mencionado lá, do retrato de Dorian Gray. Parecia fazer sentido com essa apresentação dela, né? Uma mulher bonita, de corpo escultural, mas espiritualmente sofrida e que trazia então a mente totalmente obsidiada. Aqui no grupo dedicado ao bem desfilavam seres macerados pela dor e outros que se compraziam em infligi-la em condições todavia muito diversas. Não se aplicavam. Então ele está falando aqui do que acontecia lá nesse centro que eles estavam atuando, né? Seres macerados pela dor e outros que compraziam em infligir. Então tinham tanto os que eram sofredores, que sofriam o ataque, quanto aqueles que atacavam, tá? Isso tanto no plano físico quanto no plano espiritual, ele está falando aqui. Não se aplicavam as técnicas da persuasão pelo esclarecimento intelectual e pelo amor puro por falta de recursos momentâneos. Então aqui ele está falando aqui, como é que se lida com esses irmãos? Tá? A melhor maneira é sempre o amor. Tá? Por incrível que pareça, esses irmãos do plano espiritual, claro que do plano físico também, que estão desvirtuados, que estão atuando no lado contrário, que estão prejudicando as pessoas, maltratando, só o amor consegue demovê-las disso. No entanto, ali, naquele tratamento de emergência, não era assim que eles iam tratar. Muitas vezes a necessidade desses irmãos sofrerem um choque mais intenso, às vezes terem uma atuação mais localizada ali, de contenção desses irmãos. Então, normalmente a técnica ali aplicada não era exatamente esta do amor puro, de uma conversa franca e esclarecedora. Muitas vezes eles precisavam receber um choque de energia emocional, né, e às vezes até de contenção realmente. Então, o que ele fala aqui, antes eram utilizados métodos de choque emocional e da força mental. Então, pela mente de espíritos mais elevados, eles conseguiam conter esses irmãos aqui. Porque eles, nesse momento, eles só reconhecem e respeitam esta escala de valores. Quer dizer, para esses irmãos, neste momento, era preciso atuar dessa maneira. E depois, num outro momento, numa outra condição, conversar e persuadi-los pelo amor.
não nos cabia o direito de ajuizar quanto aos recursos utilizados. Então, ali, ele está falando que não está julgando a maneira daquele grupo de trabalhadores espirituais trabalharem, tá bom? Não é isso que ele está fazendo, ele só está nos trazendo esclarecimentos aqui. Tendo em vista que há terapêutica balsamizante, de cautério e cirúrgica. Ele está falando aqui que aqui na Terra, às vezes a gente passa uma pomadinha, dá uma balsamizada na dor, na coceira e tal. Às vezes é preciso cauterizar. E cauterizar é meter coisa quente ali, né, e queimar. E a cirurgia, que às vezes é necessário cortar, tirar um pedaço. Aqui, para tratar o nosso corpo físico, muitas vezes é assim que se dá. Ele está dizendo que aqui na Terra, muitas vezes, no nosso corpo físico, para tratar, existe a pomadinha, que é balsamizante, né, um cuidado, um curativinho ali, que tranquiliza a dor, a coceira, o ferimento. E às vezes é necessidade o cautério, então são medidas mais duras mesmo de, né, para cauterizar um ferimento, queima, né, que a gente vê aí nos filmes, ou cirúrgica, onde há necessidade de cortar, tirar um pedaço, né? No plano espiritual existem a mesma coisa, existem as situações de atendimento onde se balsamiza, se acalma, se tranquiliza, em outras em que a atuação tem que ser mais intensa. Então, de acordo com a manifestação da doença e a resistência do paciente. Tudo isso é muito calculado aqui, também é calculado lá, né? Inegavelmente, trata-se de uma colmeia de ação positiva na qual o amor, dentro da capacidade de assimilação local, era a tônica geral, pois que trabalhava pelo bem e pela felicidade de todos. Ou seja, lá era um grande número de trabalhadores e de situações onde se trabalhavam para o bem e pela felicidade de todos com os melhores recursos possíveis. Espíritos que se submetiam a outros mais brutais, em servilismo hipnótico e apavorado, espíritos que eram dominados por outros, né? Muitas vezes de maneira hipnótica, e eles eram sempre atormentados. Então existiam os espíritos que se submetiam a outros que eram mais brutais, e eles eram vinculados a eles de forma hipnótica, né, e sempre apavorante, e acabavam sendo como que escravizados, né, sendo atendidos por esses outros espíritos. Seres que se sentiam dominados por criaturas as quais se compraziam em atender. Então, isso daqui parece um contrassenso, um paradoxo, né? Eles eram dominados, mas eles sentiam prazer em serem dominados e atenderem a essas criaturas. Entidades que se criam geradas apenas para o mal. Então, existem espíritos que são convencidos, principalmente de maneira hipnótica, de que eles são criados para fazer o mal. São criaturas criadas para fazer o mal, né? E é assim que eles agem, porque eles acreditam nisso, que eles sejam perpetuamente a eles destinados, recebiam convenientemente assistência e amparo. Então, esses irmãos, eles recebiam essa assistência, esse amparo, eram orientados, acolhidos, para tentar sair deste vínculo, principalmente hipnótico, e reconhecer, e conhecer, entender que, na verdade, todos nós fomos criados para o bem, para um crescimento espiritual, para o amor, né? Tirar essa ideia da cabeça para poder mudar as atitudes. Recuperando uns e predispondo outros à renovação. Então, alguns, eles conseguiam já recuperar ali nessa atuação, e outros se comprometiam a aprender mais, a entender mais e seguir um novo caminho, tá? Então, esses espíritos são perseguidores, muitas vezes, dos encarnados aqui, e muitas vezes são escravizados lá no plano espiritual. Todos num processo de crescimento vagaroso, porém estável e eficiente. Então, todos os seres vão crescendo vagarosamente, se iluminando, aprendendo, evoluindo, mas de uma maneira, apesar de vagarosa, do nosso ponto de vista, é claro, né, é estável e eficiente. Porque o nosso entendimento do tempo é muito diferente, né? Se a gente fala que daqui 5 anos para a gente parece uma eternidade, né? E na realidade isso passa num piscar de olhos. A nossa encarnação, que vai aí de 70, 100 anos, né? Quando a gente fala assim, puxa vida, uma pessoa, 100 anos de idade, parece tanto, né?
Do ponto de vista espiritual, isso é um piscar de olhos, né? Porque nós somos eternos. Se a gente for lembrar que temos aí milênios de encarnações, o que nós fomos há 5.000 anos atrás? O que nós fomos há 10.000 anos atrás? O que nós estamos sendo hoje? Então, quando você fala numa encarnação de 100 anos comparado com 10.000 anos, 20.000 anos, é um piscar de olhos mesmo, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo aqui. Os recursos do bem, como era bom sempre constatá-lo, são inesgotáveis e apresentam-se em qualidade superior ao que por falta de mais completa designação, chamamos o mal. Então nós chamamos o mal por não termos aqui um termo mais adequado para ele, tá? Mas não é exatamente isso que assim que nós deveríamos chamar, é o que ele está dizendo aqui, tá bom? Mas para contrapor isso, existem os recursos do bem, né? Sempre, né? Que são o quê? Inesgotáveis e apresentam-se em quantidade e qualidade superior ao mal. Sempre, não podemos perder isto de vista. Isso é uma realidade e que nos dá realmente muita fé, muita esperança, tá? A aparente vitória deste último, ou seja, daquilo que nós chamamos de mal, é resultado da transitória sintonia daqueles que tateiam nas sombras da ignorância. Então, aqueles que ainda estão aí engatinhando, né, no crescimento espiritual, eles ainda transitoriamente têm uma sintonia com esse tipo de atividade, tá? Então, todos os espíritos que nós entendemos aí como seres do mal vão, sim, se converter e crescer para o bem. Esses ainda não alcançados pela luz do discernimento. Tá? O que é essa luz do discernimento? Isso daqui não é a inteligência, porque existem seres do mal muito, muito, muito inteligentes. O discernimento é a capacidade de separar o certo do errado, o bom do ruim, o útil do inútil, do que nos faz avançar. Então, esse é o discernimento, né? A inteligência é a nossa capacidade de manipular dados, de arquitetar, de agrupar, de efetivar ação baseado nesses entendimentos, né? E lá dentre os seres do mal, aí, como nós estamos dizendo, existem seres muito, muito, muito inteligentes mesmos, tá? Mas eles ainda preferem congelar, abafar dentro de si a tendência de fazer o bem, de crescer moralmente, né? Deixam isso aí como que congelado num cantinho lá para não atrapalhar esse desejo deles de atuar no mal. E aí então que entra a questão do discernimento, como ele está falando aqui. Ou primários, nas experiências da evolução, mais instinto que inteligência, mais sensação do que emoção. A quem nos cumpre atingir, abrindo-lhes espaços para os crescimentos das aptidões superiores que lhes dormem ou já lhes lucilam no ímã. Tá? Então, estes seres, ele está falando aqui, que nos cumpre a nós, todos nós, não só eles, a equipe deles, não, mas todos nós que atuamos no bem, cumpre a nós acolher esses espíritos, orientar e trazer para uma realidade espiritual muito mais ampla, muito mais bonita, muito mais iluminada do que essa que eles vivem. Tá? Abrindo então os espaços para eles crescerem espiritualmente. Continuando, felizmente, cresce o número dos que se sentem atraídos para a verdade. Isto é uma realidade, né? Muitos dos que hoje estão trabalhando na feira do bem já trabalharam na feira do mal, né? Foram despertados em algum momento. E cada vez esse número cresce mais, graças a Deus, né? Então, cresce o número dos que se sentem atraídos para a verdade, saturados dos prazeres que exaurem. Então, é como eu tinha falado lá anteriormente, né? Esses vícios, eles vão exaurindo, a gente se sente esgotado. Em determinado momento, a gente entende que eles nos deixam cada vez mais vazios. E este é o momento em que nós
mudamos a nossa atuação, a nossa caminhar espiritual. E aí, esses irmãos do plano espiritual nos ajudam ao despertamento. Desmotivados pelos jogos da violência, que existe uma hora que isso também enjoa, cansa. Uma hora que eu falo aqui, às vezes passam-se séculos e milênios, viu, gente? E tristes, insatisfeitos com as conquistas que dispõem, quer dizer, conquistaram coisas, mas que no frigir dos ovos, como a gente costuma dizer, né, no frigir dos ovos, ou quando eles avaliam tudo que eles conseguiram, veem que isso não serve para nada, né? Cujos saldos são o desencanto, no final das contas é o que eles vão sentir. Desencanto, amargura e frustração. A gente tem visto muitos casos de espíritos que atuaram no mal, no erro, por longo tempo e chega um momento que desabam e trazem para nós esse desencanto, essa amargura e buscam em nós uma possibilidade de uma mudança. Tá? É muito comovedor quando isso acontece, é de tocar o coração. Mas vamos lá. Havendo descoberto a outra face da vida, vislumbrada a claridade esplendorosa do amor que deflui da conquista de si mesmos, já não compadecem com os hábitos anteriores. Então, quando eles descobrem uma outra face da vida, vejam outras possibilidades, vislumbram uma claridade lá no seu caminhar que pode ser alcançada, aí então eles perdem esse interesse de compactuar com os hábitos que eles tinham anteriormente. Neles, somente encontrando o vazio e o desconforto. Tá? Então, se eles persistem com esses hábitos, eles vão se sentindo cada vez mais vazios, cada vez mais desconfortáveis, em substituição às antigas alucinações do prazer e do gozo. Então, o que antes lhes davam assim, um prazer enorme, alucinante, agora somente trazem o vazio e o desconforto. Sem dúvida, o homem sai do estreito túnel dos interesses limitados, guiado pela luz que já antevê à frente, chamando-o para o dia exuberante que o aguarda. Esse daqui se refere, eu acredito, à maioria da nossa humanidade hoje, tá? Os homens, né, a nossa humanidade aqui, ela está saindo do estreito túnel dos interesses limitados. Imaginemos aqui nós, há 5 séculos atrás, né? Como é que a gente atuava, né? Na época de Roma, por exemplo, né? Qual era a nossa atuação? Na Idade Média, a gente agia pelos nossos interesses que eram limitados, imediatistas, né? E a nossa humanidade como um todo, que é a mesma que vem encarnando já desde aquela época, já antevê uma luz lá nesse nosso túnel, nesse nosso caminhar. E aí então a gente começa a focar nessa luz. E então eu acredito que isso seja a maioria da nossa humanidade. Embora hoje o mal está assim, em grande destaque, a nossa humanidade está despertando. O paciente que defrontava a benfeitora espiritual, então agora ele vai começar a falar do menino lá que veio para essa consulta. Tá? Então ele fez toda essa introdução, visto o que se passava na mente do garoto e aquilo que foi despertando outras lembranças dele, outros comentários que ele achou pertinente aqui para esta obra, incluindo aí a atuação do plano espiritual que eles estavam tendo até aquele momento. Trouxe todo esse cabedal de ensinamento para nós aqui, por isso que eu adoro esse autor, ele é muito rico nesse sentido, né? Agora ele vai falar então do garoto que veio para esta consulta. O paciente que defrontava a benfeitora espiritual pela primeira vez podia ser catalogado entre aqueles que se encontravam em luta por um lugar ao sol, disputando a oportunidade de ser feliz fora dos padrões em voga. Então, esse garoto ele não se sentia dentro dos padrões que marcavam a época, né? Dentro dos padrões daquele momento,
mas ele sentia que ele poderia ser feliz apesar disso, e estava buscando uma maneira de ser feliz por conta disso, né? Então, não obstante a juventude, sentia fastio pelos prazeres que lhe tomaram um estigma íntimo, que se lhe tornaram, na verdade aqui, tornaram um estigma íntimo, tá? Então, o que acontece aqui? Ele era um garoto jovem, ele era um garoto ainda, certo? Mas ele já sentia um fastio pelos prazeres, quer dizer, ele já havia se entregado aí a prazeres que ele achava que ia preencher um vazio interior dele, mas isso ele viu que não estava trazendo esses resultados. Muito pelo contrário, ele estava se sentindo enfastiado. Acho que é enfastiado o termo aqui. Né? Afligi-lo de dentro para fora. Então, quando nós temos dentro um mundo tumultuado, turbulento, ele nos aflige lá dentro. E as pessoas muitas vezes nos veem pela máscara, pela face que a gente apresenta. Não é uma máscara, mas assim, nós temos que nos apresentar muitas vezes de maneira mais suave do que realmente nós temos lá dentro. Né? Nem sempre podemos trazer expresso o mundo tumultuado que a gente tem dentro do peito. Então, por dentro ele estava assim, uma situação muito dolorida, complicada, que nem sempre apresentava assim por fora. E aí ele começou a falar então com a entidade. Sou uma alma em frangalhos, era como ele se sentia. Se continuo nesta marcha, nesta dubiedade de comportamento, vivendo duas formas de ser, enlouquecerei. Então ele se sente em duas maneiras distintas de atuar. Né? E isso está trazendo um tormento enorme para ele. Né? Se é que já não me encontro, transpondo o portal do desvario. Ele fala assim, se eu ainda não enlouqueci, isso vai acontecer muito em breve. Né? Então ele estava num tormento muito grande, a gente pode perceber. Há momentos em que não tenho discernimento para saber o que é certo ou o que se encontra errado. Então, às vezes, ele fica perdido, sem saber se ele está agindo corretamente, o que seria o mais correto, né? E o que eu devo ou não devo fazer, porque nós somos puxados por um lado, puxados para o outro, temos afinidade com um lado, afinidade com o outro, e às vezes a gente não sabe exatamente como agir. A escala de valores está confusa em minha mente, em grave transtorno de avaliação. Venho pedir ajuda. Então, por dentro dele, ele está perdidaço, né? Então, ele veio pedir ajuda aqui, neste centro de Umbanda. Eu notara que no intervalo de silêncio, quando os clichês mentais se lhe sobrepunham à aparência, ele fora submetido à assistência fluídica de modo a poder liberar-se dos agentes constritores que o encarceravam no conflito. Então ele tinha lá o que ele chamava aqui de agentes constritores que lhe cerceavam, encarceravam no conflito. O que significa isso? Significa que ele tinha uma série de fluidos, tá? Não sei se vocês têm noção do que sejam fluidos, é muito difícil explicar isso, mas seriam como emanações nossas, né? E elas estavam justamente nos centros de força dele, porque era como ele se sentia, então ele expressava isso, e isso estava ao mesmo tempo constrangindo ele, né? Dentro desse próprio conflito. Então a pessoa se sente mal, se sente agoniada, se sente com medo, expressa isso e isso atrai um monte de substâncias que ficam nos centros de força, né? Pressionando e bloqueando aí a passagem de energias. Tá? Então o que ele está falando aqui? Que quando ele fazia alguns silêncios, né, a mente dele trabalhava com os clichês, ou seja, trazia à tona as lembranças das atitudes, dos desejos e tudo mais, ficava ali remoendo na cabeça dele. Tá? E os trabalhadores espirituais aplicavam ali passes para tentar fazer uma limpeza,
né, na mente dele, nesses eflúvios, nessas substâncias, vamos dizer assim, que ficavam ali conturbando, tá bom? É como se tirasse com a mão ali uma série de massa, vamos supor, uma fumaça que ficava ali abafando ele, né? Porque a bondosa mentora permanecesse com o sorriso gentil bailando-lhe nos lábios, que infundia confiança, o moço expôs, indagando. Então, quer dizer, a atitude do espírito ali foi muito acolhedora, com um sorriso tranquilo, suave, né? E ele continua falando então. Será que sou um espírito feminino domiciliado num corpo masculino? Então tá aí a tônica de todo o seu problema. Ele se sentia com emoções femininas e era um menino, né? Toda a minha vida até aqui é um permanente delírio. A minha psicologia difere da minha fisiologia. Minhas aspirações entram em choque com a minha forma. Isto daqui é uma questão muito difícil da gente compreender muitas vezes, tá? Eu demorei muito, muito mesmo, para entender esse tipo de conceito que ele está expondo aqui. Porque entender, às vezes, a gente entende intelectualmente. Agora, entender de verdade é quando você consegue se colocar no lugar daquela pessoa, sentir aquilo que ela está sentindo para tentar compreender melhor. Tá? Eu acho que hoje, não sei se ainda é o suficiente, mas eu já consigo um pouco entender isso que ele está falando e me colocar no lugar dele para sentir isto, essa agonia que ele está sentindo, e aí sim a gente pode compreender um pouco melhor. Tá? Então, se você compreende isso que ele está falando aqui, mas ainda não consegue sentir lá dentro, se colocar no lugar dele, ainda falta um pouquinho para você entender o que ele está realmente expressando aqui. Mas isso leva tempo, a gente precisa abrir mão de preconceitos, a gente precisa expandir a nossa mente para compreender um pouco melhor e amar sempre. É preciso amar as pessoas, é preciso amar. Se a gente não tiver esse sentimento de amor pelo próximo, independente da situação que ele esteja vivenciando, a gente não tem condições de compreendê-lo. Tá? Então, voltando aqui a essa situação, ele está realmente num conflito muito grande, né? Onde ele sabe que ele é um menino, tem sentimentos e emoções que são característicos de meninas, né? E provavelmente a vida que ele vivenciou até aqui estava lutando com esse conflito o tempo todo. Então agora ele vai contar um pouco da história de vida dele. Desde criança eu preferia que me chamassem de Lícia a Lício, que é o meu nome. Então, desde criança, começou a despertar isso. Ele gostava que chamasse ele pelo nome feminino, né? Então, provavelmente as pessoas faziam isso de piadinha, de palhaçada, tal, não sei o quê, mas para ele era muito mais agradável isso do que o nome real dele. A última forma me chocava, enquanto a primeira me produzia deleite. Então, chamá-lo de menina era muito mais agradável aí. Ao espelho despido sempre me estranhei, passando a detestar o que eu apresentava, sem sentir. Então, quando ele se olhava no espelho, via o corpo masculino, não gostava, porque ele queria ter um corpo feminino, né? Anelado ao que experimentava emocionalmente sem possuir. Então, emocionalmente, ele queria possuir um corpo feminino. Né? As formas do corpo produziam-me estranheza. Foi, porém, na puberdade que meus sofrimentos se agravaram. Na escola, no lar e em toda parte, eu era uma pessoa dupla. A real era interior, enquanto que a aparente era visível. Então, ele se expressava, obviamente, como um menino, porque esse era o corpo dele, esse era o nome dele, era assim que as pessoas entendiam que ele era. E ele não se sentia com força suficiente para se expressar de maneira diferente. Mas interiormente ele se sentia uma menina. E é claro que isso, ao longo do tempo, vai pesando, né? São duas forças contrárias que estão puxando cada uma para um lado,
e ele se sente a ponto de arrebentar, porque ele sabe que não pode permanecer assim por muito tempo. Ou ele vai ceder para um lado, ou ele vai ceder para o outro. Se ele permanecer sendo puxado por duas forças, em sentidos contrários, ele vai se romper. Então ele está no limite de se romper aqui. E se romper significa entrar num conflito mental tal que o que a gente poderia chamar de loucura aqui seria uma das consequências. Todas as minhas recordações são assinaladas por preferências femininas e meus interesses sempre giraram nessa órbita. A inocência não me deixava entender a variedade de sentimentos, essa dicotomia comportamental. Ainda não me assaltavam preferências físicas, já que tudo acontecia num plano ideal platônico, se posso dizer, em outros comuns ingredientes, sem outros comuns ingredientes humanos. A mente do jovem repassava suas lembranças que se corporificavam diante dos nossos olhos. Então, tudo que ele falava, tudo que ele lembrava, aparecia como que se numa tela para os espíritos que estavam lá acompanhando. Ele titubeou um pouco ante uma recordação forte, que assinalava novo e penoso período de sua existência. Percebendo-lhe a indecisão, a amiga espiritual estimulou a narrativa com palavras de entendimento, pois que isto lhe faria bem. Então, muitas vezes, a entidade que conversa conosco já percebeu ou já está vendo na nossa tela mental o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Mas eles nos estimulam a falar, porque isso mexe com uma série de energias, com uma série de movimentos internos nossos que ajuda a nos aliviar naquele instante, e isso é propício também para o próprio atendimento. Então continua ele falando. Quando eu contava 10 anos, recordo-me bem, como se estivesse a acontecer novamente, um irmão de mamãe que morava no interior, portanto, meu tio, veio fazer faculdade em nossa cidade. Então o tio dele veio fazer faculdade na cidade dele e veio morar ali com eles. Eu o conhecera rapidamente, desde quando muito antes fora visitar meus avós, levado por os meus pais em companhia dos meus 2 irmãos maiores. Então, em outra ocasião, ele já tinha conhecido esse tio, mas foi uma coisa rápida, né? Então, ele tem um irmão e uma irmã, esse garoto, né? Naquela ocasião, senti-me encantado com ele, bondoso e delicado, que brincava conosco. Ao retornar à minha casa, aquela primeira impressão foi diluindo com o tempo. Então, essa foi a primeira impressão que ele teve, mas aqui ainda, como tudo indica, uma coisa inocente, pelo menos da parte dele, né? Era uma criança. Então, aquela primeira impressão foi se diluindo com o tempo. Agora, porém, foi um choque reencontrá-lo, embora a minha pouca idade. Então, agora ele tinha em torno de 10 anos, e ainda assim tomou um choque quando o viu. Esse tipo de coisa, esse tipo de situação, normalmente desperta para lembranças, né, o que a gente chama de reminiscências de outra encarnação. Né? Quando uma pessoa causa um impacto meio que rápido, né, imediato, às vezes instantâneo, pessoas que às vezes nós tivemos pouco contato nessa encarnação e assim mesmo causam um impacto importante. Muitas vezes remete a lembranças que a gente traz de outras encarnações. Ele, todavia, pareceu-me o mesmo, porquanto dava-me preferência e acariciava-me com insistente dedicação. Então existia ali um carinho desse tio por este sobrinho. Suas mãos fortes e seus dedos vigorosos passeavam com ternura sobre minha cabeça, deslizando entre meus cabelos encaracolados, osculava-me a face, quer dizer, dava beijo na face dele, e foi me dominando emocionalmente. Então,
esse tipo de atenção do tio dele ainda reforçava essa impressão que ele tinha e foi dominando esse garoto, né? Então, na época, em torno de 10 anos. Apesar de eu não saber distinguir um de outro sentimento, experimentava grande bem-estar ao seu lado e corria sempre em busca de sua companhia. Então, este garoto sentia realmente um carinho pelo tio, buscava a atenção dele, porque isso lhe fazia bem, mas ele ainda não percebera nada de diferente, ainda para ele era uma coisa inocente. Novamente Lício aquietou-se, medindo as palavras que deveria utilizar. Logo depois continuou. Dói-me recordá-lo em razão dos sentimentos controvertidos que me abatem. Então ele tem sentimentos por esse tio e é uma coisa controvertida na cabeça dele, né? Uma guerra interna. Um dia, com palavras dóceis que eu não alcançava, levou-me à sedução, à ação nefasta, devastadora, que me prossegue afetando. Sem saber discernir, era uma brincadeira, um segredo de amor, que manteríamos, conforme deu-me instrução, para o uso pessoal junto à família. Com o tempo adaptei-me e, envergonhando-me de confessá-lo, passei a amá-lo, se é que um adolescente naquele período sabe o que é o amor. Então eles acabaram se envolvendo. O tio, obviamente, pediu para ele segredo, né? Não deveria comentar nada com a família. E ele, ao mesmo tempo que se sentia envergonhado, passou a desejar esse tio cada vez mais. E na interpretação dele, ele amava esse tio. Em casa, em face da confiança da família e ao descuido educacional, jamais transpirou o drama que ali se desenrolava conosco. É claro, eles tinham confiança nesse tio, não tinham por que desconfiar dele, provavelmente não tem nenhum motivo, né? Mas aqui ele fala assim, descuido educacional. Ele está insinuando aqui que os pais provavelmente não davam a ele uma atenção mais próxima que poderiam fazê-lo desconfiar de alguma coisa. Agora aí vem a complicação, né? Se os pais desconfiam, como agir, né? Qual a atitude mais adequada? São situações para a gente pensar. Por mais de 3 anos, vivemos essa terrível aventura que se interrompeu quando ele concluiu o curso e foi exercer a profissão em outra cidade. Então, enquanto ele estava lá, eles tiveram esse relacionamento, depois o tio dele foi embora. Desnecessário dizer que a sua partida foi um desespero para nós ambos, que parecíamos não suportar o que ia acontecer. Impossibilitados, porém, de encontrar outra solução, o tempo selou o nosso destino com a separação. Mantivemos correspondência frequente, como ocorre nos idílios interrompidos pela distância física, e como tais, o desfecho ocorreu, como era natural, seguindo as leis da vida. Ele encontrou uma jovem, a quem passou a amar realmente, deu-me ciência do fato e casou-se com ela. Eu estava com 15 anos. Adicionei à dor moral outra decorrente do vício, a que me acostumara. Então, o que acontece aqui? Ele já tinha essa vergonha, essa culpa, né? E ao mesmo tempo essa saudade desse tio, tudo isso ele chamou aqui de dor moral, né? E outra decorrente do vício a que me acostumaram. Que vício? Né? O vício do sexo? Vamos ver. Sem orientação, sem coragem de buscar apoio e diretriz com quem me pudesse ajudar, e temendo não encontrar, após noites indormidas e lutas tenazes contra a ideia do suicídio, que se me fixaram como uma única solução, tombei em novas e frustrantes experiências que me magoaram profundamente. Então aqui ele estava profundamente atormentado, chegaram a pensar em suicídio, e veja que a família nem desconfiava do que se passava com o garoto, aqui então com 13, 14 anos, mais ou menos. E ele pensando em suicídio, né? Tanta
sofrimento interno que ele estava sentindo, né? E aí, qual foi o refúgio dele, né? Ele começou a se relacionar com outras pessoas, né? Também novas e frustrantes e arrasadoras experiências que me magoaram profundamente. Aqui está uma palavra-chave, uma ideia-chave interessante aqui. Ele, para fugir do suicídio, ele acabou se envolvendo em outras aventuras. Por quê? Porque o desejo, o prazer dessas novas aventuras distraíam a cabeça dele do sofrimento que ele tinha em relação às questões anteriores. Só que eram relacionamentos vazios, que o magoavam ainda mais. Então, quer dizer, a ferida que ele estava tentando esconder, né, deixar num cantinho, ela ficava ainda mais intensa com o passar do tempo. E aí, provavelmente estava difícil segurar essa questão da ideia do suicídio, principalmente para as pessoas que não têm ideia do que realmente significa o suicídio, né, nas suas vidas futuras. Então ele começou a se relacionar com outras pessoas, dilacerando-me o coração e a dignidade interior. Puxa, esse menino estava realmente arrasado, né? Concluo que, mesmo as criaturas mais vis do chamado contexto social possuem a sua dignidade, suas áreas emocionais de honra, fronteiras resistentes, últimas a se perderem na guerra das paixões dissolventes antes da derrocada total. Então ele fala assim que ele está entendendo que todas as criaturas suportam até um certo limite essa tortura, esse sofrimento interno. Então, um certo limite. Isso é o entendimento desse garoto, né? Antes da derrocada total, quer dizer, antes de realmente desistir de tudo. Triste isso. Quando estas são ultrapassadas, então quando são ultrapassadas essas barreiras que ele está entendendo aqui que são o limite do suportável, né? Nada mais resta por que lutar. Então quer dizer, ele acha, no entendimento dele, que quando passou esse momento já não há mais por que lutar, dá para desistir, né? É o fim, a entrega ao aniquilamento, a morte interior da vida, e a criatura se torna um cadáver adornado quando logra manter a aparência, porém apenas cadáver que respira. Então assim, é muito triste mesmo, significa assim que ele está no limite de sofrimento e ele está se sentindo, e ele entende que muitas pessoas estão nessa posição de serem apenas um cadáver que respira, né? Já não tem mais uma vida interior. Por fim, vive-se hoje um momento em que quase todos afirmam a necessidade de cada um ser por fora aquilo que é por dentro. Então ele está dizendo que no momento que ele está vivenciando, naquela época, naquele período, né, da história, eu acho que há uns 50 anos atrás, vive-se um momento em que quase todos afirmam a necessidade de cada um ser por fora aquilo que é por dentro. Isso daqui deve ser mais ou menos lá nos anos 60, né? Final dos anos 60, alguma coisa assim. Então, esse mundo interior dele que está explodindo, ele fala assim, putz, tudo pressiona na sociedade para que a gente coloque isso para fora, para que a gente viva o que a gente é por dentro, né? Em outras palavras, seria assumir aqui a homossexualidade, a promiscuidade e por aí afora, né? Assumir a sua realidade íntima, viver e gozar conforme suas necessidades e só. Tá? Isso é um perigo, né? Assumir a sua realidade íntima, tudo bem, ótimo, né? Você, se conseguir, se tiver, né, condições para isso, então, por exemplo, no caso dele é homossexual, assumir essa homossexualidade, tá? Agora, viver e gozar conforme as suas necessidades é preciso pensar um pouco a respeito disso, porque aquilo que nós entendemos ser as nossas necessidades, muitas vezes são apenas desejos e vícios que nos levam, muitas vezes,
a um precipício ainda maior. Tá? Então, viver conforme as suas necessidades é um perigo, porque realmente a gente tem que viver conforme as nossas necessidades, mas quais são as nossas necessidades? Satisfazer as nossas vontades? Talvez não. As nossas necessidades, muitas vezes, pode ser entender melhor a vida, para compreender como lidar com essas falsas necessidades. Isto, porém, não me convence. Então, quer dizer, ele vê que a sociedade está assim, mas isso não está sendo atraente para ele. Ele está entendendo que talvez não seja o melhor caminho. Há dentro de mim há algo dentro de mim que repele a degradação, a promiscuidade, a morte dos objetivos que a vida possui. Creio em Deus e na alma. Razões que me afligem a consciência entre os tormentos que me assaltam. Então, de um lado, a sociedade puxa ele para soltar as rédeas de uma vez, por outro lado, a consciência dele, o entendimento dele que ele tem da vida. E aqui ele não está falando de religião, ele está falando do entendimento íntimo que ele tem, da vivência espiritual dele ao longo do tempo, que mostra para ele, então é uma coisa interna, que mostra para ele que isto não é o caminho. Então é a nossa consciência, é a nossa intuição falando conosco, né? Então tudo puxa para ele para um lado, mas intimamente ele vai sendo puxado por outro, por ele mesmo, por aquilo que ele já aprendeu espiritualmente, pela maturidade espiritual dele. Creio em Deus, na alma e nas razões que afligem a consciência, ante os tormentos que me assaltam. Valeram, indago-me, os parcos minutos de relax e prazer em relação aos dias e noites de ansiedade e incerteza. Então ele se pergunta se o prazer que ele teve uma noite ou outra, um momento ou outro, vale as consequências disso, que são noites e noites de ansiedade. É uma pergunta que cada um tem que se fazer. E depois, quando a morte advier, sempre penso, o que acontecerá? Como será? Então ele não tinha essa resposta, porque a própria entendimento dele, ou a religiosidade dele, não trazia essa resposta. Some-se a isso, que a lembrança do meu tio não se aparta de mim. Amo e odeio. Então intimamente ele continua naquele tormento em relação à atração com o tio. Não voltei a vê-lo, embora não há muito ele tentasse por carta, que eu não respondi uma reaproximação. Ele agora é pai. Como conciliar tal comportamento? No entanto, ele não me sai dos sonhos, nem das recordações que me enternecem e infelicitam. Ao mesmo tempo, acalentam o carinho e trazem dor e infelicidade a ele. Eis porque aqui estou pedindo socorro a vós que tendes a visão da imortalidade, a sabedoria dos problemas humanos. Soube que talvez um trabalho de vossa parte pudesse me aliviar o sofrimento. Já que não creio seja possível arrancá-lo de mim por entender que sou um ser feminino numa forma masculina, graças a um sortilégio da divindade que não consigo entender. Então ele acha que esses espíritos podem fazer uma ação específica nele que tire esse sofrimento dele, né, que o transforme ou que o alivie de alguma maneira. Mas quando ele fala que um trabalho, ele quer uma ação externa de alguém que venha e resolva esse problema para ele, né, e que faça ele parar de ter esse sofrimento. Então ele fala aqui num sortilégio divino, né? Ele fala assim, é como se ele ironiza a vida, né? Dizendo que Deus está brincando com ele, né? Mas ele fala assim de uma maneira assim que na verdade ele não acredita nisso, mas ele quer entender o que está acontecendo. O que sei é que necessito de uma tábua qualquer de salvação, mesmo que imaginária, qual náufrago que, se debatendo na procela, se agarra a uma navalha que lhe dilacera as carnes, mas que é a única possibilidade de salvação ao seu alcance. Então ele está aqui expressando o sofrimento dele novamente, dizendo
que ele está precisando de qualquer tábua de salvação. Então, o que esse espírito aqui falar para ele, ele vai fazer. A orientação que ele tiver aqui, se ele achasse, putz, essa é uma tábua de salvação, eu vou fazer. Mesmo entendendo que poderia ser como uma navalha que a pessoa está segurando para se salvar, mas ela está cortando. Um grande silêncio caiu no compartimento, no qual se ouviam as ânsias da alma sofrida, pedindo socorro. A cantoria monótona, as palmas e os sons dos surdos ritmos pareciam muito longe, não interferindo na psicosfera ambiente. Então, é claro que no ambiente de Umbanda isso acontece continuamente, e estava acontecendo lá ao redor, mas eles estavam tão concentrados nesse assunto, nessa conversa, que isso parecia lá longe, né? Várias entidades que envergavam a epiderme negra, assinaladas pela bondade e nobreza de propósito ali presentes, comoveram-se tanto quanto nós com a narração de Lício. Então ele está falando que em volta deles ali existiam muitas entidades que teriam sido negros, escravos em outras ocasiões, é o que a gente chama aí de preto velho muitas vezes, né? Normalmente então no plano espiritual as entidades mantêm as aparências, as características da sua última encarnação ou de alguma encarnação que tiveram. Tá? Então ele está falando aqui que esses mantêm a sua aparência que tiveram na última encarnação. E eles estavam assim, com muita piedade, muito comovidos com a situação do garoto aqui. Então, várias entidades que envergavam a epiderme negra, assinaladas pela bondade e nobreza de propósitos. Então, esses espíritos estavam ali com um sentimento muito nobre para ajudar naquilo que pudesse. Uma onda de simpatia geral nos envolveu a todos. O nobre Dr. Bezerra, que acompanhava a experiência a desdobrar-se diante de nós, interveio em meu favor explicando. Então agora o Dr. Bezerra vai dar algumas orientações. Caro Miranda, a situação em que se estagia o nosso querido irmão alcança número muito maior de criaturas na Terra, como no além, do que se possa imaginar. Então, na Terra, encarnados e também nos desencarnados, existe um número enorme de criaturas passando por situação semelhante à desse garoto. Contam-se aos milhões no mundo padecendo conflitos desta natureza que ainda não encontraram compreensão adequada, nem estudo conveniente das doutrinas, que lhe investigam as causas, procurando soluções. Por enquanto, travam-se lutas entre a coartação e a libertação do comportamento. Então, é uma luta muito grande de ideias tentando coagir o pensamento e o sentimento, e outras de tentar liberar, né? Por enquanto, comportamento daqueles que estagiam nas áreas conflitantes do sexo. Então existem as bandeiras de libertação e as bandeiras de coação e de restrição, né? Agora vamos ver como é que cada um luta nesse campo aqui, né? Os apologistas da proibição aferram-se a códigos morais caducos e impiedosos. Então ele já deixou aqui bem claro a classificação desse tipo de situação, né? Então, simplesmente proibir por proibir, né? É um código, estão baseados em códigos morais caducos e impiedosos. Caducos por quê? Porque se foram úteis em algum momento na história, já estão completamente fora do seu tempo, né? Impiedosos porque sempre fazem sofrer. Nos quais a pureza é sinônimo de puritanismo. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que tem pessoas que acham que a pureza de alma, de espírito, ela se assenta ao celibatarismo, né? Ou então a cumprir regras que determinados grupos ditam, né? Então, o que um homem e uma mulher pode fazer em relação ao sexo?
Tem religiões que ditam até o que eles podem e o que eles não podem fazer, né? Então aí seria assim o tal do puritanismo, né? Ou outros pregam a abstenção sexual, né? Então tudo isso tem que ser muito bem revisto, repensado, né? Isso, então, os que cerceiam, né? E os outros que lideram o esforço em favor dos direitos da funcionalidade aberta primam para a agressão moral. Quer dizer, aqueles que lutam contra essa proibição acabam indo para um extremo oposto, né? Onde muitas vezes trabalham aí em prol de uma libertinagem ou de uma como é que eu vou dizer, que palavra que eu vou usar, né? De um desvirtuamento que também não é bom, né? Veja a situação desse garoto. Ele teve outros parceiros, se envolveu com outras pessoas e tal, e nada disso trouxe para ele um alívio, né? Pela alteração de valores, pela imposição de sua conduta, nivelando todos os indivíduos em suas carências afetivas e estruturais. Então, normalmente, é essa carência afetiva que leva as pessoas a trabalharem em prol de uma como é que eu vou falar aqui, liberação total de tudo, vale tudo, pode tudo e deve tudo, tá? Isso é muito preocupante, né? Proclamando a hora da promiscuidade, tá? Então quer dizer, puxa vida, promiscuidade não ajuda em nada, nada. Nem emocionalmente, nem sentimentalmente e nem fisiologicamente, visto que as pessoas se expõem aí a riscos de doença muito grande, né? Apresentam-se muitos indivíduos que se deixam conhecer como motivo de escárnio, ao invés de lutarem pela conquista igualitária de espaço ou de risota. Então tem muitas pessoas que acabam sendo apontados, né, como motivo de escárnio, e elas deixam isso, permitem isso para... Apresentam-se muitos indivíduos que se deixam conhecer como motivo de escárnio ao invés de lutarem pela conquista igualitária de espaço. Então muitas pessoas acabam se tornando até caricaturas ou motivos de riso, e elas se deixam, elas como que fomentam isso, né, para ficar visível, ficar no espaço, ao invés de brigar por uma situação igualitária, elas acabam sendo caricaturas, né? E elas pedem o quê? Generalização dos costumes nos quais a conduta enfermiça deveria tornar-se padrão para todos. Então essas pessoas acabam lutando para que isso seja um padrão. Quer dizer, você sai de um padrão errado e vai para o outro mais errado ainda, ou tão errado quanto, né? Então, há que se cuidar em relação a isso. O respeito e a linha de equilíbrio devem viger nos homens. Quer dizer, então, tudo a gente deve levar em consideração o respeito de um ser humano pelo outro, né? E temos que entender muito bem as linhas de equilíbrio, tá? Para não pender demais para um lado e não pender demais para o outro lado. Devem viver em qualquer compromisso de relacionamento estabelecido. Enquanto, porém, o sexo mantiver-se na condição de produto para venda e a criatura permanecer como objeto de prazer, veja bem que ele coloca aqui, né? Se a gente colocar o sexo nessa condição, todas as consequências disso vão ser nefastas, né? A situação prosseguirá nos seus efeitos crescentes, mais amplos e dolorosos do que aqueles que se digladiam em nossa sociedade consumidora e inquieta. É natural que ressalvemos as exceções valiosas e nobres que há em todos os campos e áreas de ação da humanidade. Então ele está falando aqui, ele não está generalizando, ele está falando que muitas pessoas agem dessa maneira, mas há exemplos muito bons de pessoas que defendem essas minorias,
que tentam proteger essas pessoas nessa situação de sofrimento, de risco, sem se deixar levar por aquela situação de caricatura ou de promiscuidade. Então, há que se pesar as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse ínterim, a nobre mentora daquele grupo ergueu numa atitude que me pareceu habitual, pois que se repetiu por várias vezes durante as consultas. Pôs a destra sobre a cabeça de Lício e, talvez para amenizar os impactos fortes da narração, disse-lhe em linguagem simples e carinhosa. Ela pôs a mão na cabeça dele e falou para ele: de fato, seus cabelos anelados são sedosos e muito agradáveis ao tato. São uma dádiva de Deus ante o crescente número daqueles que os perdem desde muito cedo. Muitos belos, porém, do que os pelos que se modificam com o tempo e morrem, são os seus propósitos, meu filho, a sua inteireza moral, apesar de todas as dilacerações sofridas. Que muito mais belos do que esse cabelo dele, do que essa aparência dele, são os sentimentos internos dele. Então veja com que carinho ela acolhe esse garoto. Né? Ele está num ambiente, num momento de sofrimento intenso, e a ela traz um carinho e acolhe esse garoto. Né? Então ela não julga as atitudes dele, não julga os atos. Né? Ela está entendendo que o quanto ele está sofrendo moralmente e está falando que ele é íntegro, ele tem uma índole muito boa, ele está tentando se manter na linha de equilíbrio e interiormente dita para ele. Aí ela fala para ele: vamos orar primeiro, enquanto lhe aplicamos recursos balsamizantes, refazentes para iniciarmos o trabalho de que necessita. Veja que ela sublinhou aqui a palavra trabalho, né? Então ela pede para ele para orar. Por que pedindo a oração? Quando nós oramos, e isto fazemos de um modo bastante sincero, né? Nós mudamos completamente o nosso padrão vibratório e nós assimilamos todos os recursos socorristas que vêm até nós. Isso é muito importante. Por isso que é sempre pedido para que nós oremos. Porque os nossos benfeitores espirituais tentam a todo tempo nos auxiliar, nos inspirar e nos aliviar das nossas dores na medida do possível. E quando nós oramos, nós assimilamos todos esses recursos que eles mandam para nós. Aí ela fala para iniciarmos os trabalhos. Que trabalho, né? Como eu tinha falado antes, ele espera que ela vá lá e faça uma cirurgia espiritual nele e resolva todo esse problema. Na verdade, o que ela vai fazer? Né? Ela vai ajudar a aliviar essa carga emocional dele, né? E se tiver alguma interferência espiritual ali, ela vai tentar trabalhar com esses espíritos que estão interferindo para mudarem de atitude. Eles vão tentar inspirar as pessoas que estão ao redor dele para darem melhor suporte a ele. Então esse é o trabalho, tá? Não há nenhuma agressão aqui de imposição de atitudes e nada disso, né? Um bem-estar imenso se espraiava pela sala. A entidade compassiva, utilizando-se da técnica do passe longitudinal, então é o passe aplicado de cima para baixo ao longo do corpo, com pequenas variações, quer dizer, alguns movimentos um pouco diferentes, demonstrando, porém, profundo conhecimento dos centros captadores de força, aqueles que algumas pessoas chamam de chakra, ou centros de força, no corpo e no perispírito. Então, esses chakras estão presentes no corpo e no perispírito, né? Operou dispersando, a princípio, as construções mentais perniciosas. Então, essa ação dela fez com que todas essas imagens, essas energias pesadas que ele forma justamente por causa desses tipos de pensamento, dessa preocupação, desse medo, desse sofrimento, então acaba formando essas energias, vamos chamar de energias, né, esses fluidos pesados que estão ali tormentando ele. Então o que ela faz? Ela dilui isso. É como se uma pessoa estivesse envolta numa atmosfera pesada e alguém vai lá e troca essa atmosfera, né? E
desencharcando-lhe o psiquismo de fluidos prejudiciais, então, tirando da mente dele esses fluidos mais pesados, logo após recompor-lhe o equilíbrio mediante a doação de energia facilmente assimilada pelo organismo. Então, a partir daí, ela captou energias de equilíbrio, energias revigorantes e transmitiu para o jovem, através do passe também. Lício começou a transpirar em abundância e a bocejar rapidamente. Então, fisiologicamente, ele reagiu dessa maneira. Começou a transpirar, abrir a boca muito assim. Às vezes a gente vê muito isso daqui em centros espíritas. Tudo bem, meu filho, disse-lhe tranquilizando, porque ele deve ter ficado meio assustado com isso, né? Após sentar o médium, então novamente o médium se sentou, produziu um clima psicológico para a segunda fase do atendimento do jovem, agora mais disposto à terapia. Havia paz no ambiente e o amor ungido de sabedoria comandava os acontecimentos. Então, a seguir cenas do próximo capítulo, que é o capítulo 6, intitulado Destino e Sexo. Quero agradecer a presença de vocês, peço que ajudem a compartilhar esses vídeos, ajudem a compartilhar esse canal, para que ele possa crescer, mais pessoas possam assistir a esses comentários, embora rudimentares na forma, na apresentação. Eu ainda não tenho os equipamentos necessários para deixá-lo mais aprimorado, mas vamos fazendo algum esforço, né? Então divulguem na medida do possível para que a gente possa crescer em audiência e que mais pessoas possam ver isso. Eu tenho certeza de que esses assuntos que nós comentamos aqui são úteis para muitas pessoas e é interessante que elas entendam essa face do atendimento espiritual. Desejo que a paz de Jesus esteja no seu lar, no seu coração, seus familiares, seus amigos. Peço a vocês que orem muito, principalmente nesse momento em que nós estamos de tremendo sofrimento mundial em decorrência da pandemia. As nossas orações são de especial valor nesse momento. Fiquem com Deus.